Boa noite! Estamos nós aqui para mais uma live para falar sobre neurociências. E essa live de hoje a gente pensou com muito carinho, assim, nós aqui do Rigor Científico, em parceria com o pessoal da Neuroscience Network, para nós falarmos sobre assuntos que sejam curiosidades para os nossos seguidores sobre a neurociência, que é um dos assuntos que a gente gosta muito de falar aqui no Rigor Científico, que o pessoal lá do Neuroscience Network também gosta de falar. E dentre muitas dúvidas que foram mandando pra gente, nas caixinhas que a gente abriu ao longo dessas semanas, alguns temas acabaram sendo dominantes. E assim, como é um tema que nós aqui ainda do Rigor não falamos com tanta frequência e que o pessoal lá do Neuroscience achou muito interessante também, e para eles choveu perguntas nesse sentido, a gente vai falar um pouco sobre a neurociência do amor e da dependência emocional. Então, hoje essa live vai ser em parceria com eles, com a Isabela e com o Paulo, que daqui a pouco eles estão aqui pra gente começar a nossa conversa. Então, se você não mandou essas perguntas pra gente antes, lá nas nossas caixinhas, mas tem alguma curiosidade sobre neurociência, quer saber mais sobre a neurociência do amor, sobre dependência emocional, sobre medicamentos ou substâncias que possam interferir nessas vias também, manda aqui respondendo ao longo da live. Acho que a Isadora já tá entrando, Isabela já tá entrando aqui e o Paulo também já tá aqui. Oi, Isabela, Oi, tudo bom? tudo bem? Tudo bem, sim, prazer, né? Conhecer O áudio pessoalmente, tá bom? né? O áudio tá bom? Tá ótimo, tá show de bola. Beleza, tá bom. Tá me ouvindo bem também? Sim, sim. O Paulo já pediu para participar, já liberei ele também. Boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tava fazendo Oi, uma Paulo. aqui com o pessoal. Você me ouve e ouve bem a Isabela? Tá ótimo, Tá joia. perfeito. Consegue me ouvir bem? Sim, Então, maravilha. Eu tava fazendo uma introdução aqui com o pessoal, contando a história dessa, né, que a gente ideia e resolvemos abrir umas caixinhas de perguntas para ver o que as pessoas tinham mais de curiosidade sobre neurociências. E que uma pergunta que apareceu bastante para vocês foi sobre relacionamentos, amor, dependência emocional, e que a gente ia acabar falando sobre isso. Então a gente criou meio que, né, um roteiro para conversar sobre isso, mas também deixei aberto para, se eles tiverem, né, se o pessoal tiver outra dúvida sobre qualquer outro assunto, né, qualquer outra dúvida sobre neurociência que possa aparecer. Então acho que a gente poderia começar a nossa conversa então, Isa, e contar pra sim, gente então sobre as dúvidas que surgiram em relação ao amor, o que acontece no cérebro, como é que funciona, enfim, que neurotransmissor legal. é ouvido, é química ou é coração, é cérebro ou é coração? É, a simbologia do amor é o coração, né? Eu acho que vale muito a pena já desmistificar isso, porque apesar de ser um símbolo que representa o amor, ele está participando aí de forma secundária, né? O cérebro está, assim, quase 100% envolvido nesse sentimento, nesse fenômeno. E várias partes do cérebro, né, elas estão envolvidas nesse sentimento. Então, quem não gosta de amar, né? Todo mundo gosta, até os animais têm a capacidade disso, né? E então, assim, o amor ele pode trazer diversas alterações fisiológicas, né? Dentre elas, por exemplo, borboletas no estômago, né? Então, assim, como que a gente explica essas borboletinhas? Tem regiões do cérebro que é que assim, quando uma pessoa, eles fizeram vários estudos, né, com pessoas apaixonadas e tudo mais. E as pessoas apaixonadas, elas têm picos de dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor aí bastante falado, bastante conhecido. Ele é um neurotransmissor que quando tem um pico nessas pessoas, né, que são apaixonadas, isso acaba ativando regiões do cérebro que estão perto do nervo vago. E esse nervo vago, ele dá direto para o intestino. Então, assim, isso é uma explicação do porquê sentimos esse friozinho na barriga, essas borboletas no estômago, né? Porque a dopamina, ela tá em um pico no cérebro desses indivíduos, e isso acaba
influenciando no nervo vago que acaba, né, a conexão cérebro-intestino, que é um assunto muito interessante também. Outra coisa que está bastante envolvida, outra região bastante envolvida no amor, né, é a região do sistema límbico. Então, assim, o sistema límbico, ele tá participando de diversos sentimentos que nós temos, inclusive do sentimento de recompensa, né? Tipo, eu trabalhei muito hoje, vou comer um balduco. O que foi que aconteceu comigo ontem? Então, esse sistema recompensa, né? Trabalhou lá, falou, no fim eu acabei comendo, infelizmente, mas é isso, né? É isso. A gente E merece se for nessa lógica. esse recompensa tá sempre aqui, né, com a gente. E as regiões que estão aí nesse sistema, sistema límbico, né, que trabalha também esse sistema recompensa, são regiões que, por exemplo, tem o tronco cerebral. O tronco cerebral, ele é uma região que atua na pressão arterial, né, que atua na deglutição, respiração e os batimentos cardíacos. E aí acaba envolvendo um pouco o coração, né? Quando está apaixonado, aí tem a palpitação, né? Tem esse sentimento de frio na barriga, o coração acelera. Então, assim, esse tronco cerebral, ele está no sistema límbico e é uma região que está rica em dopamina, então ele acaba sendo ativado. Libera vasopressina também. Vasopressina é um neurotransmissor, né? Um hormônio que está ligado a aumentar a pressão arterial, e isso acaba, né, aumentando a palpitação. A gente tem o hipotálamo. O hipotálamo, ele está relacionado com apetite, sede. Então, talvez, sei lá, quando você está muito triste, isso pode influenciar. Tem gente que quando está muito triste, come muito. Tem gente que está muito triste, aí tem gente que perde o apetite, né? Então, assim, isso está um pouco relacionado, né, com esses hormônios nessa região também. Além de que essa região, o hipotálamo, ele também está relacionado com a memória, que é muito importante aí, né? Para a gente guardar os sentimentos bons. Aí tem o tálamo também. O tálamo, ele é uma região importante que atua no comportamento emocional, que atua no grau de ativação do córtex, que é a região que está responsável aí para a gente tomar decisões, né? Impulsão, né? Se tem alguma atitude impulsiva no momento por estar muito eufórico, isso pode acabar acontecendo. A área pré-frontal também participa desse sistema límbico, que também tem essa carga de dopamina, né? Que é a área do cérebro que atua aí nas escolhas das decisões. E ainda, além da dopamina, participando em todo esse sentimento que a gente ainda... Assim, a literatura, ela ainda estuda muito isso, né? Mas, além da dopamina, a gente tem a ocitocina, que também ela é conhecida como o hormônio do amor, né? Isso tanto relação parental, né? Bastante comum, assim. Só que a ocitocina, ela é bastante liberada quando tem contato pele com pele. Então, assim, tem diversos símbolos que podem representar o amor mais do que o coração, né? No fim das contas. Pode ser pele com pele, pode ser o cérebro, porque no fim o coração, ele acaba sendo mesmo participando aí de uma forma indireta, né, desse sentimento. A vasopressina entra, né? A vasopressina também é liberada nesse sentimento, e é um hormônio que acaba atuando aí, né, no débito cardíaco, e isso acaba aumentando os batimentos cardíacos, tá? E ainda os cientistas tiveram estudos que fizeram com pessoas apaixonadas, e eles viram que o amor, ele pode estar muito relacionado com obsessão, porque indivíduos que estão extremamente apaixonados, eles apresentam um nível de serotonina diminuído, e isso foi encontrado também em indivíduos que têm comportamento obsessivo compulsivo. Então, sei lá, essa posse pode estar associada a isso, né? Essa posse que o amor pode trazer, essa dependência emocional, né? Que acaba linkando um pouquinho com o do Paulo. E uma outra coisa que eu trago aqui é que estudos também mostraram que indivíduos que estão apaixonados têm regiões do cérebro que são ativadas muito semelhantes a regiões do cérebro de indivíduos que são viciados em substâncias químicas, né? Então, o núcleo accumbens é por exemplo. E esse núcleo, eu acho importante sempre trazer as funções assim. É muito triste não poder, sei lá, ter uma imagem, né, para o pessoal ver onde é realmente, né,
a região do cérebro. Mas esse núcleo accumbens, ele tem a função aí de função emocional, emotiva, psicomotoras, motivacionais também, e também pode estar envolvido com vários transtornos neuropsiquiátricos, né? Uhum. E o amor, ele traz diversas mudanças fisiológicas, né, no cérebro, mas também a gente consegue perceber algumas coisas do dia a dia. Então, tipo, melhora do humor é um resultado da dopamina. Você tá num dia cansado, por exemplo, aí não tem mensagem, né, de quem você gosta lá, aí chega uma mensagem, flow, né, seu humor muda, porque a dopamina tá atuando. E a diminuição do estresse em alguns casos, né, porque às vezes o relacionamento ele pode acabar trazendo até mais estresse, né, então assim, depende muito da relação que você cativa e tudo mais. E aí essa diminuição do estresse, esse sentimento de calma, confiança, né, e segurança, ela está muito relacionada com a ocitocina em si, porque você acaba criando esse sentimento de proteção, até quando você, assim, amor não é só entre casais, né, mas entre pessoas, né, tipo, também mãe, pai, filhos, porque a ocitocina ela é muito ligada a isso também, né? Na maternidade. E assim, é um sentimento incrível que atua e espelha muitas coisas na gente, né? Uhum. Mesmo que de forma subconsciente, assim, mas os hormônios mais conhecidos são esses mesmo, que acaba gerando algo fisiológico na gente e até mesmo algumas coisas negativas que o Paulo acredito que tem Uhum. aí para trazer pra gente. Até o que eu ia comentar em relação à ocitocina, que talvez as pessoas. Uhum. Mas a ocitocina, o amor, mas até onde eu sabia, a ocitocina está lá relacionada com o trabalho do parto, com a indução da. Sim, E aí, se a gente for parar para pensar, a ocitocina ela tem várias, né, funções. Então, assim, várias. tem alguns, né, a maioria dos trabalhos trazem ela como, por exemplo, uma substância, um hormônio muito envolvido no convívio social, né, nas nossas ligações de convívio social. Se a gente for pensar, por exemplo, relação mãe e filho, pai e filho, é uma relação social, né? É uma relação Sim. e tal. Então, por exemplo, o apego de memórias, o reconhecimento, né? Então, você falou isso do pele a pele, né? Tanto que a gente sabe que agora né, existe essa prática após o parto, da mãe ter o contato com o nenê pele a pele, do pai também ter esse contato com o bebê. Então, tem uma relação, né, tem um fundo científico, né, algo explicando isso cientificamente, do porquê que essa é uma recomendação saudável, né? E aí, por que a ocitocina também, né? Sei lá, a mulher tem trabalho de parto e aí usa a ocitocina para ajudar, porque ela induz também contração uterina. Então, ao mesmo tempo que a ocitocina está agindo lá no cérebro, né, em todas essas regiões que você falou, Uhum. hipotálamo, núcleo accumbens, sistema, É multifunção, né? né? E aí, Tem. uma coisa que, né, quando a gente falou desse tema, que eu fui ler e tal, então o apego, mãe, né, pais e filhos, a gente às vezes pensa assim, tá, a mãe gestante, o pai convivendo ali com a gestante e tal. Mas e aí a gente pensa, tá, mas esse apego também acontece, né, com os pais de coração, com os pais adotivos. Sim. E aí, justamente, aí é outra prova do papel da ocitocina no convívio social. Por exemplo, na mãe, os primeiros 3 meses ali, no primeiro trimestre, quando ela tem mais ocitocina, e aí, o que os neurocientistas falaram nesse primeiro trimestre que essa relação afetuosa vem se desenvolvendo de uma maneira muito intensa, né? E aí, a partir do momento depois que a mãe começa a sentir o neném crescendo e se mexer, isso vai se intensificando, né? E aí, o que eles têm um estudo que viu que a partir do momento que os pais adotivos, né, conhecem a criança e começam a interagir com ela, existem elevações de ocitocina, né, nessa família, esse vínculo, né? Então é muito interessante, assim, às vezes a gente fala de amor, a gente está pensando aqui em relação casal, né? Mas É. as nossas habilidades sociais, então a gente ter confiança para falar em público ou confiança em, né, em pessoas. Então, eu confio no meu amigo, então. E
no meu namorado, na minha namorada, no meu parceiro, né? Isso também depende disso e tem toda essa sinalização. E até mesmo no ato, né, sexual, a ocitocina tá Tá presente. muito Tanto nos envolvida. homens Uhum. quanto nas mulheres. Então tem uma liberação, né, de ocitocina bem grande. Então é aí que a gente pensa mais, talvez, nesse caso de amor casal, assim, né? Sim, por E isso que eu acho que não dá mesmo para, porque assim, as pessoas devem ter mais conhecimento nessa questão de parto mesmo e tudo mais, mas a questão da confiança, bem citado por você, até mesmo numa apresentação, é muito importante, porque assim, estudos também, eu lembro disso da faculdade, que uma professora citou, que ela trabalha com hormônios, e ela viu que pessoas que estão apresentando numa plateia sem nenhum conhecido, elas ficam muito mais nervosas porque a ocitocina está baixa. Né? Então, uhum, quando vê algo visual, não precisa nem ser pele a pele, mas você identificar, né, e encontrar alguém conhecido por ter essa relação, esse hormônio ele já aumenta e você sente uma confiança maior, né? Que é o que ela acaba trazendo. Então, assim, são hormônios multifuncionais, né? Trabalham em muitas coisas. eu li em algum lugar, achei bonita a palavra, que a ocitocina ela tem um efeito antagônico ao efeito do cortisol. Então, de repente, você está numa palestra lá, você vai dar uma palestra para uma audiência bem grande, você tá lá, só você sozinha no palco, e aquela galera que você não conhece, de repente você acha um rosto familiar, aquele amigo ali, a ocitocina tá ali para ajudar ó, a cortisol, dar uma segurada aí que a gente está num lugar seguro. O que me lembrou agora de outra coisa que eu queria falar, quando você estava falando do coração e tal, Uhum. eu acho que muito do coração ter sido vinculado à imagem do amor vem por conta dessa conexão do nervo vago. Então, o nosso Uhum. sistema nervoso central, sistema nervoso central não, perdão, sistema nervoso dividido em central e periférico. Periférico, a gente tem o sistema nervoso autônomo, né? Sim. E bem, e aí, o vago que citou é ele que vai lá no sistema nervoso autônomo e, ó, vamos fazer alguma coisa. E aí, quando você vê a pessoa que você gosta, quando o contatinho manda uma mensagem, ou ele dá um like lá no teu story, o coração acelera, é a estimulação do Bom, nervo vago lá do sistema nervoso autônomo simpático que está sinalizando. Então, acho que talvez por isso, né, por conta dessas alterações, vamos dizer assim, de frequência cardíaca, cardíaca. que Uhum. tem tanta essa associação, né, de coração e amor. Mas talvez para o cérebro faria muito mais sentido, mas acho que vem, né, dessa ideia do coração acelerando e do frio na barriga, que Do também, frio na barriga. né, do parasimpático e tal, né? Ou mesmo quando você tem aquela dor de barriga, porque você sabe que você vai encontrar lá aquela pessoa que você gosta, e também é uma ativação autonômica, né? Então, apesar de ser um efeito muito central, a gente tem efeitos periféricos que são, assim, Bastante, né? relacionados, né? E eu acho que isso que a gente está falando, né, desses efeitos, uma pessoa que, por exemplo, com dependência emocional, que é o que o Paulo vai comentar, também pode sentir, né? Mas aí não numa sensação positiva, não numa conotação, numa situação positiva, né? Algo que já traz algum prejuízo para a pessoa. Tem muitas relações próximas, né? Até porque a pessoa que está nessa situação, né? Nesse episódio de dependência emocional, ela tem essas características de uma pessoa apaixonada, né? Tem essa questão do amor envolvido, mas um pouco deformado, deturpado ali, né? Tem alguns excessos, né? Inclusive, eu até chamo, eu já faço o jabá, né? Que tem um post que a gente fez na nossa página, Neuroscience Network, que é justamente dependência emocional. Então, já tem algumas informações interessantes lá, né? É, mas, assim, de modo geral, a dependência emocional, ela acaba sendo um episódio que a pessoa acaba tendo uma desregulação e é também relacionado à dopamina, né? E, inclusive, em regiões cerebrais, que é chamada como mesocórtico límbico, que tem algumas regiões límbicas e algumas corticais, onde tem essa variação, né? Então, de secreção da substância, da dopamina,
e onde causa uma certa diferença de atividade em relação à pessoa que tem esse episódio, né? Só que assim, além da questão química, biológica, né, que ah, acaba que na parte de transtornos mentais, todas elas têm essas diferenças ah, em relação à parte química, né, de neurotransmissores e tudo mais, mas é, a dependência emocional também está ligada com fatores mais propriamente psicológicos e históricos, né? Então temos desde traços, histórias familiares e episódios de infância e adolescência que levaram a pessoa a gerar e acumular certas inseguranças, né, certas limitações, crenças limitantes e questões em que a pessoa acaba tendo uma autoestima diminuída e até por conta disso, como consequência, atribuindo a uma outra pessoa um papel mais importante na vida da pessoa acometida do que deveria ser, então o efeito acaba indo para esse lado. Então você tem uma pessoa apaixonada, uma pessoa que tem um certo apreço, um carinho, né? Mas que, além disso, com alguns episódios que a pessoa já teve, ela acaba atribuindo a um parceiro, uma parceira, uma dependência e um certo acaba tendo uma cobrança até exacerbada em relação ao parceiro, em que o próprio parceiro não tem condição de suprir, né? Então, e não é uma coisa que tem um limite. Então, tipo, se você faz isso, 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 me dá esse tempo de qualidade, me dá isso aqui, eu vou ficar satisfeito. É uma coisa como se fosse um vício, entende? Então, sempre uma dose maior é necessária para que aquele estímulo dopaminérgico seja mais reforçado. Então, isso é aconselhável, né, para pessoas que percebam que tenham alguns traços relacionados, que veem que tem episódios, né, e que às vezes um relacionamento não tá muito legal e tá tendo uma certa, né, proporção, que realmente num profissional, psicólogo, tem acompanhamento terapêutico, em alguns casos, medicações específicas, né, apropriadas, mas voltando, né, então, assim, resumo de uma pessoa que tem essa dependência emocional é que tem sim alguns fatores químicos neurológicos, mas também existe episódios psicológicos que precisam ser conversados, né? Principalmente o diálogo, a conversa, principalmente com um profissional na área, vai ser muito importante, né? Para que ajude nesses episódios. O que me leva a uma questão aqui, ouvindo você falar, é que muitas vezes, nem sempre, na verdade, essa dependência emocional ela pode estar associada, por exemplo, a uma violência emocional, por exemplo. Algum trauma, né? Algum trauma. Às vezes a pessoa desenvolve isso com talvez uma insegurança ou um conforto que aquela pessoa te traz. Mas existe, a gente sabe também, alguns casos em que essa dependência pode estar, né, relacionada, vinculada a algum tipo de abuso também, né, emocional. Isso. Trauma também é uma das causas, né? São episódios, podem ser traumas, podem ser mais leves, porque aí você acaba também, a pessoa acaba tendo episódios em graus diferentes, né? De dependência. Assim, pode ser algo até realmente mais corriqueiro do dia a dia que nem sempre se Detalhes, né? caracteriza como dependência. Às vezes é um momento que você está passando também, né? Que acaba, mas assim, realmente, quando você vai no profissional, você vê que isso atrapalha a tua vida, porque tem muitos transtornos e condições que a pessoa só procura quando ela percebe, caramba, isso está atrapalhando o meu dia a dia, minha vida, né? Ou pessoas próximas chega e conversa e, né, propõe tal para a pessoa dar uma olhada, porque
problemas todos nós temos, né? Então, assim, mas existem certas condições, traços, né, que a gente, a pessoa, assim, se for realmente algo que prejudica a vida, e aí, dando exemplo, a pessoas que têm toque, pessoas que têm outros condições de transtornos, aí realmente vale a pena dar uma olhada, né? Porque no caso da dependência emocional pode até mesmo ser algum trauma de infância, de adolescência, a pessoa às vezes não percebe, né? Não faz essa associação, e até mesmo se sabe que tem esse trauma, mas não sabe como resolver, né? Então, é muito importante mesmo. Terapêutica é super O fundamental. autoconhecimento, né, também acho que É, o autoconhecimento é muito importante nessa. E assim, a gente só tem autoconhecimento tratando, é, né? Só tratando, assim, é, porque pode ser normal pra gente alguma coisa, mas na verdade não, né? Até pequenas atitudes assim, a gente pensa, meu Deus, será que eu tô sendo tóxica? Sabe? E assim, são coisas que talvez para mim normal, às vezes, assim, bem me colocando na situação. Às vezes eu falo, meu Deus, será que tô sendo tóxica? Ah, mas se eu fosse ele, eu pensaria assim. Aí começa meio que amenizar porque a empatia, né? Tipo, eu vou pensar como se, né, eu tivesse na situação ao contrário, assim. E aí meio que ameniza a situação, mas na verdade são coisas que a gente não vê o tamanho problema que pode começar a surgir, né? A questão de dopamina, você tem que ficar sempre fazendo isso para aumentar a dose, né? Então você vai meio que normalizando essas atitudes que na verdade acabam, né, sendo tóxicas mesmo que pouco, né? sim. E a gente pode perceber isso, por exemplo, né? Crianças que têm relato de abandono, adolescente. Então, às vezes, você já vem com um trauma, com uma predisposição aumentada, e aí, às vezes, a pessoa também busca, né, conforto em alguém que ela tem um sentimento, em alguém que ela goste, acaba desenvolvendo um tipo de dependência emocional e muitas vezes também se frustra nisso, porque aí a pessoa de quem ela, né, tá dependendo não atende as necessidades dela e não vai atender. E isso Então. caminha para outras vias, né, outros transtornos, depressão, ansiedade, abuso de substâncias. Então a gente entra aqui num cenário muito importante de saúde mental, né, falando nesse sentido. Bem o que o Rodrigo acabou de comentar ali, né? A rejeição que muitas vezes as pessoas sentem, até mesmo como ele colocou ali, né? Na barriga da mãe, né? Antes, na barriga da mãe, a criança já pode parecer, não, a criança nem percebe, mas a gente sabe hoje em dia, né? A ciência já demonstrou aqui que a epigenética está presente com a gente junto com a genética. Então, isso caminha muito junto e ainda, por mais que a gente esteja aqui no fim do mês já, eu acho que é uma reflexão muito válida a gente trazer nesse mês, né, de setembro amarelo, quando a gente fala de conscientização sobre o suicídio. E muitas vezes é o desfecho final de algum paciente que se vê nessa situação, né? Então, acho Sim. bastante importante esclarecer, falar, desmistificar sobre isso. E é até interessante que, assim, falar, né, sobre essa importância, porque a pessoa que está nessa condição é como cada um de nós temos várias relações, né? Nós somos seres completamente sociais em vários aspectos, então uma pessoa que é cometida desse episódio, né, de dependência emocional, se a pessoa tem um parceiro, parceira vai ter alguns momentos bem complicados, porque você coloca uma certa carga em cima dessa pessoa, onde ela não vai conseguir retribuir, vai ficar uma relação ruim para os dois, que muitas vezes vai se romper. Mas aí tem também outros laços sociais ou relações sociais que não são desfazíveis, né? Então, tipo, a pessoa que está com esse episódio tendo filhos, ela vai acabar passando para os filhos muitas crenças e muitas linhas de pensamento e comportamento que não são saudáveis, né? E uma pessoa que tem esse episódio num trabalho, em relação a amizades e tudo mais, também vai ter episódios que ela acaba se distanciando muitas vezes, ou acabam que se distanciam dela, né, devido a
comportamentos. Então, assim, a pessoa vai se vendo cada vez mais fechada em alguns aspectos, né? Então, e isso reforça uma insegurança que pode reforçar o próprio episódio, né, dessa dependência emocional. Então, assim, é realmente uma coisa que é muito importante, né, para que não se chegue a extremos, né, sempre conversar, diálogo é bem importante. Com o profissional vai ser, assim, é interessante se abre com amigos, com os pais, mas também cogitar falar com o profissional, porque pode ter um caminho mais factível, né, para que a pessoa melhore, né? Então, seja por medicamentos ou por terapêuticas tradicionais. Inclusive, tem até estudos recentes que testam neuromodulações, né? Então, assim, não só com pessoas que tenham dependências emocionais, mas outras condições, episódios neurológicos, para que neuromodulações com relação a eletrodos, né, ah, possam mudar atividades cerebrais para que seja uma forma de terapêutica também para que a pessoa melhore, né? Por mais que às vezes esse tipo de tratamento você tem que ir numa certa frequência, não é uma coisa de uma sessão única, você tem que assim, mas é mais uma ferramenta, digamos, né? Que a gente tem aí poderá ser usado, quem sabe já se estuda, né? Já tem para pesquisa, mas para questões finais mesmo de tratamento que a gente tenha mais uma ferramenta. Uhum. E nesse sentido eu acho que de abordagens, assim, eu acho que talvez nós, enquanto a gente tem esse espaço para falar sobre ciência, trazer esse link, eu acho que é muito importante, né? A gente sempre falar e apresentar sobre essas desmistificações para as pessoas. Até porque essa semana a gente está tendo lá na universidade a semana acadêmica do curso de farmácia. E hoje a gente teve uma palestra que era sobre medicina do estilo de vida, que é um lado da medicina diferente que tem crescido muito nos últimos anos. Então, existem 3 sociedades que já são da medicina do estilo de vida que já são muito importantes, que é a americana, a britânica e a australasiana. E a do Brasil, que é a Sociedade Brasileira da Medicina do Estilo de Vida, está se encaminhando para chegar nesse nível 5 aí, ela está no nível 4 das 6 sociedades. E aí, quando você vai falar de qualidade de vida para uma pessoa, por exemplo, vamos fazer essa abordagem de o que a medicina do estilo de vida avalia, né? Ela avalia o ambiente que a pessoa vive, ela avalia, claro, saúde física, então, estilo de vida, sedentarismo, se fuma, se tem, né, se tem consome bebida alcoólica, tem outras doenças e tal. E um ponto, assim, dentre, né, acho que são 6 ou 7 fatores, um desses fatores são as relações interpessoais. Então, são as relações que a pessoa tem. Então, como você bem colocou, né, Paula? O ser humano, a gente evoluiu para pensar na história e tal, para viver em sociedade, né? Então, a gente se identifica ali com aquela população da nossa região e vive em grupos e precisa dessas relações. Então, ter essas relações saudáveis também faz parte da nossa história. Né? Então, isso é muito interessante trazer esse tipo de abordagem, né? De conversa, assim, porque é inato, é intrínseco nosso, né? Se relacionar. Então, quanto a gente puder fazer isso da melhor maneira e trazer informações para ajudar as pessoas a fazer isso da melhor maneira para elas, também é sempre válido, né? O que me leva agora para o outro lado. A gente não combinou, você falando, e tem 2 situações. Síndrome de Estocolmo e síndrome de Munchausen. Por procurar que também acaba que envolve esse relação afetiva, mas é diferente, né? Vai pro outro lado. Daí. A síndrome de Estocolmo, né, tem até algumas séries, filmes que mostram um pouco, né, dessa questão, mas realmente, tipo, você tem a
a questão do amor e da paixão, que são a questão química, né, que acontece, mas aí é totalmente outra linha realmente, né, porque você acaba tem muitas relações aí dentro dessa síndrome, né? Eu não conheço a fundo, sou sincero em dizer que não conheço a fundo em questão de estudo de linha de trabalho, o que se descobriu até hoje, os mais recentes, né, sobre a síndrome de Estocolmo, mas realmente tem uma, é uma diferença, né? Porque você está trazendo uma ameaça, ah, uma pessoa, enfim, uma coisa que você tem sentimentos adversos e aquilo acaba se moldando depois, né? A gente tem instintivamente sempre essa reação de luta ou fuga, né? Em relação a alguma ameaça, mas existe também alguns fatores no meio disso tudo, né? Por exemplo, o tempo de exposição que uma pessoa em relação ao seu é, 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 a- o abusador, digamos assim, a pessoa que lhe causa mal, tá? Tem ali a proximidade, esse tempo de exposição vai deformando, muitas vezes até a própria consciência da pessoa, ou a noção de realidade das coisas, o poder de julgamento. Então, como também o indivíduo abusador, ele faz diversas, enfim, artimanhas psicológicas muitas vezes também, a pessoa vai entrando num estado fora de si, ou da sua realidade, ou da sua, digamos assim, o estado mais racional, vamos dizer. Então, assim, até o poder de julgamento vai se deformando, né? Então, a pessoa está longe da família, dos entes e de todo mundo, então, assim, acaba sendo um cenário um pouco diverso. Então, e são várias variáveis aí no meio para que a pessoa acabe se distanciando da própria realidade, né? Porque, assim, num contexto natural, a pessoa não se viria tão atraída, né, por Aham. esse tipo de pessoa nesse tipo de situação. Então, assim, devido ao ambiente, ao tempo de exposição, às questões psicológicas que a pessoa, a carga psicológica que a pessoa recebe, isso acaba deformando bastante também até o poder de julgamento, né, a pessoa cometida. E geralmente a síndrome de Estocolmo ela não tá lá naquele DSM-5, né? Que é o manual para diagnósticos de transtornos psiquiátricos, porque ela ainda não é amplamente estudada e compreendida, enfim. Então é algo que até a história assim surgiu em Estocolmo, né? Por isso esse nome. Então foi um assalto a um banco e dois assaltantes entraram armados, metralhadora, e renderam 4 pessoas. E esse assalto durou 6 dias. E no sexto dia, a polícia jogou uma bomba de gás lacrimogêneo e aí conseguiu invadir e fazer com que os bandidos liberassem os reféns. E nesse momento que eles liberaram os reféns diziam, pelo amor de Deus, não machuca os caras, né? Tipo, não atira, não machuca. E depois, em entrevista, eles relataram que eles estavam com medo pelos criminosos. E isso vem justamente, né, de alguns assim relatos de psiquiatras, por exemplo, que são pessoas que têm trauma traumática, imagina, de medo, acabam desenvolvendo isso. E também pessoas que já têm histórico de traumas também, né, tem assim, vamos dizer, talvez não seja a melhor palavra, né, mas uma predisposição nesse tipo de situação a entrar nesse tipo, né, de comportamento, por exemplo. E É até bem. o fator. Pode falar, você Não. pode falar. Não, eu ia só comentar que é bem representada na La Casa de Papel mesmo, né? Uhum. É, verdade. Esse relato. Uhum. E até a questão, muitas vezes, que às vezes a pessoa não está racionalmente, assim, pensando nisso, mas até mesmo a condição dela, por exemplo, está sob um efeito ali de assalto, de sequestro, e a pessoa está completamente desarmada ali e vulnerável, ela tende a se comportar de qualquer forma que não seja ameaçadora para o próprio risco dela, né? Então, até mesmo concordar ou tentar gerar algum tipo, nível de empatia com as pessoas que estão ali
armadas, pode ser uma coisa de reflexo, assim, de instinto mesmo, né? Mas que aí, voltando, por um bom tempo de exposição, dependendo de como é o discurso e do que psicologicamente o grupo ali fala, pode ir realmente moldando. E outra, você está sob efeito de adrenalina pura ali, né? Uma pessoa que é vítima. Então, você perde e muito o poder racional, pré-frontal vai ser inibido, né? Então você vai ter um poder de decisão bem menor. Então, muito mais relacionado à emoção, o sistema límbico, nesse tipo de É, evento, né? Então, isso tudo conta para esses fenômenos acontecerem, né? o nosso cérebro está o tempo todo tentando criar estratégias para sobreviver àquela situação, né? E talvez uma maneira de tentar sobreviver a essas situações seja, né, esse tipo de desenvolvimento. Sim. E é muito interessante, muito louco a gente pensar, né, que todas essas alterações, sejam elas psíquicas ou psiquiátricas, por exemplo, o nosso cérebro está ali trabalhando o tempo todo e mudanças e alterações. E muito, assim, legal para a gente que gosta de estudar, assim, quanto que modificações simples, né, em algumas dessas regiões ali que a Isa comentou, né, o accumbens, sistema límbico, ou mesmo vamos mudar essa conectividade no córtex pré-frontal, e aí a gente já perde a nossa capacidade de raciocínio, de não, eu não consigo definir, enfim, isso é muito maluco, né? Sim, inclusive é muito legal assim trazer sempre, né, a ideia de que o cérebro ele é algo muito setorizado e ao mesmo tempo muito integrado, né? Então, ao mesmo tempo que os eventos que a gente sente do dia a dia, os sentimentos, eles têm algumas atividades um pouco maior em algumas regiões, tudo é muito interligado, né? Então, a gente estava falando anteriormente da questão do efeito do amor em relação a, né, ao frio no estômago, ao coração, Ao é porque coração. realmente é tudo muito integrativo, né? E é engraçado quando a gente vai percebendo cada vez mais até nos próprios posts que a gente faz, né? São sempre, assim, assuntos completamente legais, assim, do cotidiano, Cotidianos. muitos que o pessoal pede, pergunta, e a gente vê, sempre tem a parte de neurobiologia e sempre tem ali algumas regiões que tem uma atividade específica que acaba gerando mais o efeito, mas sempre é muito interligado, né? Então, o cérebro é muito interessante de se estudar também por isso, né? Ele é setorizado, mas ele é totalmente integrativo, assim, ele tem tudo se reflete, né? Não é uma coisa igual o pessoal fala, é mitos, por exemplo. A gente tem até um post sobre 5 neuromitos, né? Um dos mitos é que a gente usa 10% do cérebro. Não, a gente usa 100%, a gente usa o cérebro como um todo, né? Existem partes do dia que a gente tem uma atividade mais intensa e outras de mais repouso. Mas assim, até mesmo quando a gente está nos sonhos, dormindo, a gente tem uma atividade cerebral. Então, Exato. E muita. E muita. pois é, e muita. E qual que é a formação de vocês? Eu sou bióloga de formação. Eu sou biomédico. Ah, tá. Porque E eu pensei, você? eu sou farmacêutica. Tá. Vai A que, gente não, eu não sabia também, eu até ia te perguntar. vai que um de vocês é psicólogo e aí eu vou entrar numa questão aqui só, que eu não sei argumentar muito nesse sentido, né? Mas aí isso foi assim, eu tava lendo um livro sobre neurociências e até alguns anos, assim, tentava se separar, né? Cérebro e a mente. A mente como uma É, entidade separada e o cérebro outra coisa. E recentemente a gente entendeu que existem, claro, algumas linhas que ainda não seguem essa premissa, que cérebro e mente são conectados, que a mente faz parte, né, do nosso cérebro.
E aí, justamente, né, a gente conseguir entender o comportamento humano, essa parte que seria a mente, ela faz parte, né, desse sistema orgânico que é o nosso cérebro ali, né? Então, é muito válido, eu acho, que a gente trazer isso que vocês fazem, né? Também de trazer essas. Isso aqui é mito, não adianta, né? Vamos. E isso vem muito reforçado também pelo cinema, né? Então, o que tem de filme ali? O cara tomou uma pílula mágica e agora ele é super mega inteligente, e aí ele usa 100% do cérebro dele. Então, é válido também pra gente trazer para as pessoas não acreditarem em tudo que vendem, né? Porque tem gente que se aproveita disso. Ah, com Não, certeza. consuma esse suplemento que você vai ser mais inteligente. E aí as pessoas abusam, né? É, eu acho que É, muito da divulgação científica é para quebrar isso, né? Também, assim. Então, acho que o que a gente tem é importante, assim, tem uma importância gigante, né? Porque vai fazendo uma mente, né? Já que estamos falando de mente e cérebro, que no fim acaba sendo sempre a mesma coisa, mas você já afetando um já é, assim, extremamente importante, porque essa pessoa, ela vai falando, né? E vai convencendo, entre aspas, né? Porque assim, o cinema, a arte, ela convence muitas pessoas. Então, a nossa missão, a sua, né? Porque assim, divulgação científica é isso. É, a gente acabou fugindo um pouco, né, da questão do tema em si, né, de amor e dependência, mas a gente está fazendo isso. A gente está fazendo a divulgação científica, né? Então, é importante falar, é importante tirar falar de tabus, né? Uhum. Porque isso é pensamento. O que é pensamento, né? Se o pensamento de fato ele tá no subconsciente ou não, né? Porque assim é muito a ciência ela tenta entender muito o que é a mente, o que é o pensamento. É, e esses filmes eles de fato começam a convencer as pessoas que é isso. Até questão de foco, né? Tem gente que toma remédio para ficar mais focado, mas isso tem um rebote muito que pode ser muito prejudicial, né? Tem Uhum. remédios que acabam. Tem gente que até desmaia tomando esses remédios por conta para focar numa prova e etc. E isso acaba tendo um rebote assim muito significativo dependendo dos casos, dependendo da dose, né? Uhum. Então, a informação ela é assim importante, né? Não, É. não tem. É nesse sentido, né, das pessoas tentando utilizar uma substância para melhorar o foco, a atenção, a gente sempre bate muito nisso, assim, né? Talvez para não entrar muito, para a gente não fugir tanto do assunto, mas, por exemplo, as pessoas que realmente precisam da medicação, elas têm uma desregulação para baixo, É, né? E aí elas usam a medicação para trazer de volta para o equilíbrio. E pensando numa pessoa, eu que não tenho, né? Não tenho diagnóstico para isso, não tenho indicação de uso, eu vou usar. Eu tô para baixo, eu tô aqui. Aí eu vou usar, eu vou estar aqui. Aí eu vou estar criando uma diferença, um desequilíbrio. E esse desequilíbrio afeta todo o funcionamento, né, do nosso cérebro, e aí hiperatividade, taquicardia, vários efeitos colaterais que aparecem em quem não precisa. E é importante falar que a gente passaram, a gente sabe que a graduação, a faculdade é puxado. E a gente até estava numa palestra antes da gente vir para a live aqui, e um aluno fez a seguinte pergunta, né? Que ela se comparava muito com outros colegas em questão de nota, rendimento e tal. E a gente sabe que isso acontece. A gente, ai, é minha amiga, mas ela não pode ir melhor que eu na prova. Né? Então cria-se isso e às vezes as pessoas acabam buscando, né, essas alternativas mais fáceis para atingir um objetivo e que vale a pena a gente trazer aqui a verdade sobre os assuntos, né? Que a gente que está aqui na pós e está trilhando esse caminho, acho que tem essa é uma forma de talvez de devolver também para a sociedade o que a gente recebe de investimento pouco, sofrido, mas hum, sofrido. realmente não é fácil a nossa realidade, mas em relação à ciência, né? Mas com relação à farmacêutica, você bem citou e sabe, né, Marisa, que bom, as medicações elas são realmente feitas para assim, a gente retorne a homeostase, retorne a um estado natural das coisas, não para que a gente extrapole coisas não naturais, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas procurando essas pílulas mágicas, né? Com relação à concentração, a foco e tudo mais, tá?
pode estar muito mais relacionado a rotina, o ambiente, né, a você, tipo, a pessoa parar, dar uma parar aquele tempo para estudar, por exemplo, né, fazer uma coisa assim, às vezes é muito mais comportamental, quero dizer, e ambiental, do que um condicionamento tipo, eu não tenho capacidade, preciso de um estimulante externo e às vezes não, é só uma falsa crença, entende? É só você parar e tirar um tempo e ver. Às vezes tem umas dicas, né, de coisinhas, dicas que você pode fazer para tirar distrações e, por consequência, estar mais focado em uma tarefa única. Até porque um dos neuromitos é que a gente é multitask, né? Multitarefa. A gente não é. Não, não A é. gente pode É, transitar entre tarefas. né? É, não consigo. Não A dá, não gente pode vai. transitar, né, entre tarefas de uma forma muito rápida. Então, tem coisas que, por exemplo, entre atividades motoras e atividades cognitivas, a gente tem certa independência, né? Então, se a gente estiver conversando uma coisa, uma argumentação enquanto está dirigindo, a gente consegue fazer as duas coisas ainda tendo reflexo dirigindo, porque são habilidades motoras e cognitivas. É como se eles são separados, então coexistem ali, né? Mas falando só cognitivamente, a gente realmente tem que prestar atenção em uma coisa, depois são realmente, não tem como fazer essas divisões de atenção, né? Que até mesmo pela sociedade que a gente se está atualmente nos força a ter informações em excesso, né? Em alta velocidade, alta eficiência, é uma coisa a se pensar, né? Porque a gente chega a um ponto já, um tempo que não. A questão não é não ter informação, mas a questão é como filtrar, né? Justamente porque a gente fica com muitos excessos de informação que acaba que no contexto biológico, cerebral, a gente tem um certo. Não é que a gente tenha um certo limite de armazenamento de dados, digamos, né, de informação, mas é que o nosso cérebro ele tende a sempre permanecer com aquilo que é usual, que é aquilo que a gente usa no dia a dia. Então, se Sim. for algo que você não reforça, que você não pratica, aquilo vai caindo numa curva de um declínio, né, da memória, até um ponto em que você não consegue mais resgatar aquela memória. Então, é tudo isso. Eu acho que tá muito mais focado, voltando, né, no comportamento, do ambiente, nas crenças que as pessoas acabam tendo, do que a necessidade de usar certos medicamentos que às vezes não vai realmente trazer aquele benefício que elas querem, né? Exatamente. Então, tem essas questões também. Eu acho que a tua colocação ali no começo foi muito boa, né? O medicamento ele tá ali para trazer de volta ao equilíbrio, não para fazer com que você se Exatamente. forte do que o corpo consegue. Né? Isso aí você consegue com ambiente, comportamento, disciplina, rotina, etc., que não é o medicamento que vai te trazer. Eu até às vezes brinco assim, quando eu vou no médico, eu digo, eu quero um medicamento para ficar disciplinada, motivado, né? Motivada e disposta. Só isso aí que resolve meus problemas, né? Sim, mas não é assim que funciona, né? E pra mim surgiu um desafio aqui, porque eu vou ler a pergunta, mas para mim é muito desafio respondê-la. Como que vocês entendem o poder da autocura através de uma dedicação em se autocuidar, se autoconhecer e se autoconduzir? Muito boa pergunta. Mas a questão da memória, né? Eu acho que assim, entra um pouco isso. Autoconhecimento é mesmo você se avaliar, né? Assim, e a questão da memória e ter o acesso sempre, né? Aquilo para você ficar sempre trazendo, né? No seu cotidiano e tudo mais. Se você vê alguma coisa que você possa mudar, né? Acredito que assim, o momento em que você reconhece algo que não está bom em você, já é um avanço enorme, né? E aí você precisa guardar que essa situação, que esse comportamento não tá legal. E para você guardar isso, você tem que criar uma memória, né? Então, talvez alguma situação tenha despertado
um sentimento ou um sentimento, uma emoção muito forte, algum gatilho muito forte que vai fazer com que você lembre, né? Porque a memória é muito baseada nessas emoções, principalmente as que ficam aqui no córtex pré-frontal, que são as que a gente acaba tendo um acesso mais fácil e acaba ficando, né, uma memória mais permanente, assim. Então, os sentimentos que algumas situações trazem talvez sejam suficientes para você ver que aquela sua atitude não foi boa naquele momento. E aí você sempre vai tentando recordar. E até mesmo uma questão de estudo, por exemplo, se você toma um remédio, talvez não é o ideal, na verdade, né? Se você quer estudar e tomar algum remédio para foco, você pode procurar outras alternativas, como, por exemplo, música. Se autoconhecer nessa questão de estudo para você guardar quais são os gatilhos, né? Quais são as fontes que você pode fazer para focar mais, para ter mais, para guardar mais informação do estudo em si. Eu acho que entra muito isso do autoconhecimento e quais são os gatilhos que pode trazer com que você guarde o que realmente você precisa mudar, né? A questão de autocura, eu não acredito que seja algo pertencente a nós, assim, porque assim, eu nunca vou me dar um diagnóstico, tipo, tô bem, tô com a saúde mental boa. Eu acho que, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que não acredito nisso. E até mesmo psicólogo, né, fazer terapia, não é algo que vai chegar um momento da sua vida e a terapeuta vai falar, olha, você tá bem? Agora é isso, tchau. Né? Eu acho que é para a vida inteira, porque autoconhecimento é algo que é uma relação nossa, né? E eu acho que a memória ela entra muito nesse processo, assim, porque emoção também, né, acaba participando muito desse processo. Eu espero ter esclarecido a minha posição nessa pergunta. Eu vou por um É, caminho parecido, assim, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental. É você conhecer o que te faz bem, o que não te faz bem. O que se para você funciona melhor? Acordar mais cedo, acordar mais tarde. Se você gosta de trabalhar nessa ritmo de organização ou em outro ritmo de organização. Se você gosta do azul, se você gosta do verde. Eu acho que o autoconhecimento ele é importante nesse sentido, porque ele te permite ter uma vida mais organizada, você fazer atividades que te dão, né, que te trazem um prazer, você se envolver em relações que são interessantes, com pessoas que você gosta e etc. Agora, um ponto que eu acho que é muito difícil, eu me coloco até como uma pessoa cética nesse sentido, é de autocura. Eu acho que sim, a gente consegue, por exemplo, você bem colocou. Se eu reconheço, não, olha, eu tô com dificuldade, essa minha ansiedade, por exemplo, tá atrapalhando o meu dia a dia, né? Eu não tô conseguindo cumprir com as minhas tarefas, eu sinto que tô tendo algum prejuízo. Aí você procura algum tipo, né, de atendimento. E o que te fizer bem, por exemplo, você procura um atendimento clínico, recebe um diagnóstico, você faz um tratamento. Se concomitantemente a isso, você, sei lá, começa a fazer algum outro tipo de terapia, seja ou não, mas se isso te traz algum benefício, ok, né? Continue fazendo. Agora, essa terapia que talvez não tenha uma evidência científica, que não seja, por exemplo, não esteja dentre as práticas clínicas comprovadas que funcionam, ela não substitui uma terapia convencional, por exemplo. Eu acho que é muito importante isso. Por exemplo, uma pessoa com depressão muito grave, que procurou ajuda, às vezes a pessoa tem até ideação suicida, por exemplo. Não, ao meu ver, você jamais poderia falar para essa pessoa para com a medicação, para com o acompanhamento psicológico e vamos fazer outra coisa, porque você pode adicionar esse outro ponto, né? Enfim, vamos fazer algum tipo de atividade e traz benefício para essa pessoa, é válido, claro que é ótimo e tem que fazer. Ninguém está ali para dizer não funciona, isso não funciona. Não é a minha ideia, tipo, desacreditar. Mas eu acho que não substitui aquilo que a gente sabe que funciona. Então, eu acho que se é adjuvante e se tá sendo legal para a pessoa, e entra também no negócio do autoconhecimento.
Então, É, se está funcionando para mim, não tem por que eu não. Mas ela não vai substituir o que é fato, né? O que é comprovado ali, o que realmente traz um resultado assim com evidências, né? Que a ciência respaldou, que já tem anos de prática clínica demonstrada. Então, talvez essa é a minha visão também. E eu também vou nessa linha, né? Assim, como cientista, eu também tenho mente aberta sobre a todos os tipos de criações em relação a terapêuticos que possa se ter, apesar que sempre tem que passar pelo crivo do método científico. Então, né, se algo quer ser rotulado como cientificamente comprovado, ele realmente tem que ter testes e muito bem feitos e desenhados para que a gente possa ter dados que possam trazer essa convicção, né? Mas com relação à autocura, por exemplo, uma questão importante é você ter consciência e informação precisa do que poderia te curar, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem, esse é o grande problema. Então, é para isso que é aí que entra os diferentes profissionais, né, para tentar auxiliar, inclusive, principalmente na parte na medicina, para que, se for cura realmente biológica, fisiológica, que precise de medicamentos para que se atinja pelo menos um nível considerável, para que aí sim algum outro tipo de tratamento complementar vise a cura de fato, né? É, então, realmente, eu acho que não tem como fugir disso, né? É muito arriscado você não conhecer, não saber exatamente qual que é o seu diagnóstico, o que que você tem, e se aventurar, assim, né? S- Pode ter complicações, né? Então, é, cada caso é um caso, mas no fundo vai todos e convergir para uma mesma linha, né? Que é procurar um atendimento profissional, né? mesma intervenção, né? Ai, gente, eu achei muito bacana a nossa conversa. A gente meio que fugiu bastante do assunto, mas é que eu sou meio empolgada. Então, às vezes, eu começo a falar uma coisa e eu começo a falar outra. Até a Jaque, que cuida aqui do Instagram comigo, ela fala, foca numa coisa e fala, mas eu viajo, Mas é assim. impossível, eu também sou esse tipo Não de tem jeito. pessoa. Começa a falar do amor, do cérebro, e agora já estamos falando aqui de método científico e etc. E o que eu Autocura. acho que isso é muito legal. Eu ficaria aqui horas conversando e trocando ideia, porque eu acho que isso é muito legal. E é muito legal a gente conhecer outras pessoas que também, né, tem que resolveram trilhar esse caminho que a gente veio aqui de divulgação científica, de trazer o que a gente aprende dentro da academia para, né, para o maior número possível de pessoas, que é o nosso objetivo, e trazer isso em prol, né, em benefício da comunidade. Eu acho que é muito legal encontrar pessoas assim. E aqui, ai, não quero fazer a tia velha, né, mas ainda mais vocês, assim, bem novinhos, né? Não que eu seja super velha, não, sou jovem. Mas isso é legal, assim, de conviver e saber que a gente tem pessoas assim interessadas na nossa sociedade e da minha parte eu só tenho muito a agradecer vocês, agradecer todo mundo que participou da live aqui com a gente e sempre que quiserem, o Rigor Científico também está de portas abertas para vocês. Nós que agradecemos o convite, Maria. Obrigada. Foi muito bom, Foi agradeço, ótimo. Marisa, e é até legal porque a gente é acostumado a só posts em alguns vídeos curtos e numa live a gente explana mais algumas coisas, até tirar dúvidas assim ao vivo é interessante, é uma outra experiência que realmente é uma coisa que são N formas aí de divulgação científica a gente gostou muito do convite. Muito obrigado. Legal. Então é isso. Boa noite para vocês, bom Boa descanso noite e para até uma você também. tchau, tchau. Até. Ótimo. Obrigada. Tchau.